Bom, turma, tudo bem? Nós mal começamos o nosso curso de Direito e vocês já estão se deparando com uma situação única, pelo menos para nós que somos de uma geração que nunca presenciou uma situação tão extrema, tão grave, né, quanto a que nós estamos vivendo hoje. Isso nos faz tomar medidas também drásticas de isolamento social, mas para o bem, né, da nossa saúde, das nossas vidas e também daqueles que nos cercam. Então, é um momento difícil, um momento que requer, né, essa postura, né, de muita disciplina, muita determinação, compreensão, né? E eu estou aqui, então, remotamente tentando, né, reproduzir aquilo que seria a nossa experiência de sala de aula, todos juntos, algo que nós vamos ainda retomar, se Deus quiser, logo logo, o fim dessa crise, ou pelo menos com o fim dessa fase mais aguda, né, que ainda nem chegou, mas prosseguimos então com teoria geral do direito constitucional. Nós estamos na nossa terceira aula e eu vou gravar vídeos curtos. Eu não tenho a pretensão de gravar aqui 3 horas aula. Eu vou gravar vídeos curtos. Por quê? Porque com a minha gravação sem a interação imediata do aluno, o conteúdo ele fica sintetizado, né? E ele pode ser transferido e transmitido para vocês no menor intervalo de tempo. Mas vocês terão um e-mail, na verdade já está divulgado aí no vídeo de apresentação, um e-mail que vocês poderão usar para falar comigo, para trazer suas dúvidas, para compartilhar questões, exemplos, e eu vou então aproveitar sempre a participação do aluno para devolver para o aluno, né, essa participação na forma de contribuição da própria classe. Eu vou filtrar isso e questões que forem relevantes, que forem recorrentes, eu também vou compartilhar as possíveis respostas com todos. Enfim, nós vamos procurar uma interação na melhor forma possível, né, até que a situação se normalize. Nós estamos na aula 3 e nós estamos tratando hoje, né, da aula de mutação, reforma, regras, princípios, derrotabilidade, a estrutura da Constituição Federal de 88, o preâmbulo e o ato das disposições constitucionais transitórias. São vários tópicos dentro dessa aula e eu vou começar falando do preâmbulo da Constituição. O que é o preâmbulo da Constituição? Se nós procurarmos aqui, né, eu estou aqui com a Constituição, e se nós pegarmos aqui nas primeiras páginas da Constituição, nós vamos encontrar, antes do início, né, do artigo 1º da Constituição, nós vamos encontrar um preâmbulo. Preâmbulo. E aqui nós temos um texto. O que significa esse texto, né? Na verdade, o que nós temos aqui é uma declaração dos constituintes, aqueles que elaboraram, né, os legisladores que elaboraram a Constituição. E nessa declaração, eles estabelecem aqui, né, uma mensagem comunicando o contexto, o pano de fundo, as intenções, os motivos, as linhas políticas, filosóficas, ideológicas que deram o norte, o embasamento, que procura dar elementos de interpretação sobre como a norma constitucional deve ser lida e deve ser assimilada, né, pelo país, no caso, pelo nosso Brasil. Então, eu vou ler aqui o preâmbulo e vocês vão perceber no preâmbulo, né, o que ele vai significar. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Vejam que vários princípios, várias intenções, vários fundamentos políticos, várias escolhas já são declaradas aqui no preâmbulo que vão nortear o modo como nós vamos ler e interpretar toda a norma constitucional. Uma questão que surge no preâmbulo, pessoal, é bem interessante, esse texto ele é constitutivo da norma, quer dizer, temos aqui já, né, conteúdo normativo, vinculativo, obrigatório, que deve servir como base para a compreensão do texto
constitucional, ou ele apenas é um texto extranormativo, quer dizer, fora do objeto do conjunto normativo, que nos dá apenas dicas, pistas de como nós devemos interpretar. Ou seja, o preâmbulo vincula ou não vincula o aplicador da lei e o jurisdicionado brasileiro. É interessante que quando eu estudei esse tema, né, em 1991, na época que eu era estudante de Direito, meu professor Ives Ganda da Silva Martins, ele utilizava esse texto do preâmbulo da Constituição para dizer o seguinte: porque no preâmbulo está escrito que o país, né, ele segue, ele promulga uma Constituição sob a proteção de Deus, é feita aqui uma declaração de que o país ele tem uma lógica de pensar e uma expressão de fé que é cristã. Portanto, quando nós vamos lá no texto das imunidades tributárias, né, que dão a essa imunidade, essa dispensa da exigibilidade do tributo para tempos de qualquer culto, ele lê, ele entende, né, que esses cultos que gozam da imunidade tributária seriam somente os cultos que professam o Deus cristão, né, que está consignado no preâmbulo. Portanto, uma manifestação religiosa do candomblé, por exemplo, ou de qualquer outra religião, manifestação de religiosidade que não tem a matriz cristã, não estaria coberta pela imunidade. Vejam que, para ele, então, o preâmbulo tinha essa conotação. Mas o texto evolui, a compreensão do texto, melhor dizendo, ela evolui, e aí o país também ele tem uma laicidade, né, uma neutralidade, entre aspas, né, acerca da religiosidade. A expressão religiosa ela é uma expressão que deve primar pela liberdade religiosa. Então, se interpreta diferentemente que o preâmbulo da Constituição, embora ele tenha um posicionamento aqui que menciona Deus, ele não está aqui com isso se comprometendo com uma compreensão de Deus segundo o cristianismo. Deus pode ser compreendido também por meio de outras expressões religiosas. Vocês sabem, vocês alunos, meus alunos, sabem que eu sou cristão, inclusive um cristão protestante. Mas eu sou obrigado aqui a reconhecer, né, que a nossa ideia de pluralidade, né, ela deve, então, abarcar todas as formas de expressão religiosa para fins de aplicação da imunidade tributária que designa tempos de qualquer culto, né? Então, para vocês perceberem o tipo de discussão que ocorre a partir do preâmbulo. E a mais, né, nós vamos encontrar aqui princípios de direito nacional, internacional, nós vamos encontrar aqui princípios de direitos fundamentais, os direitos sociais individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, são todos valores que vão mapear, vão campear, né, toda a nossa compreensão sobre como a Constituição ela guia o sistema normativo. Muito bem, dito isso, eu vou para um segundo tema, e eu prefiro, pela magnitude do tema, eu prefiro tratar esse tema numa segunda parte da nossa aula. Então eu vou encerrar o vídeo aqui e a gente prossegue então com uma segunda parte.